Em mais uma super quarta-feira, Fed reduz a taxa de juros americana para o intervalo entre 4% e 4,25% ao ano, enquanto aqui no Brasil, Copom manteve a taxa Selic em 15%, ambas as decisões em linha com as expectativas do mercado. Para entender como essas taxas afetam a sua vida e mais especialmente os seus investimentos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje Marcelo Rebelo, economista-chefe do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, André, pelo convite. Tudo bem, Carlos? Tudo bom. E também o Carlos Ernesto Rodrigues, gerente executivo de captação e investimentos, que lidera o time de estratégia de alocação do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, André. Boa noite, André. Boa noite, Rebelo. Bom, Rebelo, como de costume, vamos fazer uma análise do cenário nacional. A decisão não foi uma novidade, há uma expectativa de manutenção da taxa Selic por algum tempo. A pergunta que tem se feito muito é: quando começa um ciclo de cortes, um eventual ciclo de cortes? O comunicado de hoje traz alguma esperança, alguma sinalização? Ótima pergunta, André. Como você falou na introdução e acho que reforçou agora, a grande questão que se colocava para essa reunião era se de fato haveria essa sinalização, porque a manutenção em 15% era amplamente esperado, né? E aí eu diria, André, Carlos, que o resumo da reunião é que o Copom ele não antevê, no nosso entendimento, o início do processo de redução no curtíssimo prazo. E aí, quando eu falo de curtíssimo prazo, eu me refiro sobretudo ao ano de 2025, né? Como o mercado, ao longo dos últimos dias, tangenciou. Eu acho que, de um modo geral, a análise do Copom sobre o cenário local e o cenário global, assim como do balanço de riscos para as projeções, foi muito similar à última decisão. E aí ele fez pequenos ajustes no texto que sugerem que ele de fato encontrou ali mais ou menos o nível que ele pretende sustentar a taxa de juros, que é 15%. Vale lembrar que na última decisão ele ainda tinha sinalizado que não estava muito claro se os 15% eram suficientes. Agora ele já tem uma clareza um pouco maior em relação a esse aspecto. Mas eu diria que dois elementos me levam a acreditar que corte de juros só no ano que vem. Primeiro deles, as projeções do próprio Copom. A despeito de um câmbio bem mais apreciado, a despeito de uma melhora na inflação corrente, ele revisou a projeção para 2025, as projeções de 26 e 27, sobretudo, que é o horizonte de projeção do Banco Central, ainda se situam em 3,4, no mesmo patamar, no caso de 2027, que estavam na última reunião, né? O que me sugere, em função dessa apreciação cambial, da melhora da projeção para 2025, que eventualmente o Copom está sendo surpreendido por alguma dinâmica que aponta uma atividade ainda bem aquecida. Eu acho que ela está muito associada ao mercado de trabalho, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Copom deixou claro que ele pretende manter essa taxa em 15% por um período bastante prolongado. Eu acho que esse linguajar bastante prolongado ele não está ali à toa. E na nossa cabeça, esse bastante prolongado não conversa com você retomar corte já daqui a 2 reuniões, como, por exemplo, seria na reunião de dezembro. Tá? Então, para resumir, né, eu acho que a decisão de hoje foi uma decisão dura, sobretudo comparado com o Fed mais cedo, né, e não dá um sinal muito claro de corte já. Para finalizar, eu diria que foi uma decisão acertada. A gente está assistindo a um processo de queda de expectativas de inflação e eu acho que um Copom que reforça essa perseguição, né, da meta de 3%, eu acho que é um Copom que eventualmente reforça esse processo de contínua redução das expectativas de inflação. Então, acho que foi um momento de maior ganho de credibilidade e, enfim, acho que corte realmente só no início do ano que vem. Bom, Rebelo, é importante a gente reforçar aqui para quem nos assiste que quando a autoridade monetária fala de inflação, ela está olhando para o centro da meta, que é um centro de 3%. Exato. E na projeção a gente está com 3,4% em 2027. Exato. O Copom não toma decisão olhando para hoje, né? Então ainda há um trabalho a se fazer para poder trazer esse preço para uma dinâmica mais acomodada. Mas, Carlos, eu quero aproveitar aqui aquele gancho natural. Eu tenho uma taxa de juros de 15% ao ano, aquele 1% que faz qualquer investidor sorrir, contente em casa, não é difícil de alcançar. Mas a pergunta que eu faço, como naturalmente se faz para um estrategista de investimentos, há oportunidades de eu majorar essa possibilidade de ganho? Há instrumentos que me permitam buscar uma taxa ainda mais interessante? Boa pergunta, André. Eu acho que a gente tem feito isso muito na parte de assessoramento de carteiras sugeridas aqui do banco.
Basicamente, a gente tem percebido uma evolução muito grande na demanda do nosso cliente por produtos isentos. Tá? E aí, quando eu falo produtos isentos, principalmente fundos. Então, a gente está num momento em que eu tenho rendimentos interessantes com produtos sem imposto de renda que acabam tendo uma demanda maior do nosso cliente. Em setembro, a gente percebe claramente um direcionamento muito grande, uma procura uma curiosidade muito maior dos nossos clientes por produtos isentos, e nós temos uma gama enorme de produtos, principalmente fundo de investimento. Eu acho que hoje o carro-chefe nosso do banco e o que tem sido buscado muito pelos nossos clientes são fundos de investimentos isentos em crédito privado. E esse crédito privado que tem uma carência, e acho que a liquidez para o cliente também é importante nesse momento, esse produto de crédito privado em fundos, eles têm uma carência em média de no máximo 30 dias, e isso dá uma tranquilidade para o cliente comparado, por exemplo, a uma letra que ele teria em torno de 6 meses de carência, ou seja, que ele pode ter uma mobilidade maior desse recurso. É lógico, respeitando o risco que ele está aderente ao perfil dele, mas que pode gerar uma rentabilidade superior a 1%, mantendo um 1% líquido, né, como a gente chama, né, sem descontos, e que ele possa ter uma perenidade nessa rentabilidade por um longo prazo. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso na carteira, essa opção na carteira do nosso cliente, porque ele pode aproveitar esse momento de Selic alta para que ele possa aumentar cada vez mais os seus ganhos com risco controlado. Bom, interessante, Carlos. É que precisamos também lembrar que há uma apreciação do MMP no Congresso que pode alterar a dinâmica de tributação de alguns produtos. Talvez isso explique um pouco esse apetite aumentado para esse tipo de produto, mas eu fiquei muito interessado ali quando você trouxe fundos de investimento isentos de impostos, né? Assim como a gente já estava acostumado, por exemplo, com as letras, com um risco comedido, com um risco adequado ali, eventualmente, a mais perfis, a clientes até um pouco mais conservadores, e que tem uma liquidez muito interessante ali, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Então, acho que é importante a gente ficar atento a essas oportunidades, até dentro da mesma classe de produtos de renda fixa e isentos, eu tenho como fazer uma diversificação e buscar melhores ganhos. Rebelo, eu quero olhar um pouco ali para o cenário internacional. O Fed reduz a taxa ali de juros em 25 pontos, e eu quero saber se, ainda no contexto internacional, se há elementos que podem ajudar a arrefecer as pressões aqui no Brasil e contribuir para uma melhora do nosso cenário aqui de perspectiva de juros. Ótimo. Esse link é um link muito comum de ser feito, né? Por analistas e investidores, ou seja, a dinâmica da política monetária internacional eventualmente afetando o contexto local, né? Eu diria, assim, André, que a decisão do Fed, ela favorece o contexto, de um modo geral, do universo emergente, que é algo que, aliás, tem sido a marca desses primeiros 9 meses de 2025, né? Um contexto relativamente positivo para o universo emergente, ainda que em meio a toda a incerteza relacionada à política tarifária nos Estados Unidos, e, sobretudo, associado a uma dinâmica de fraqueza global do dólar. Eu acho que esse é o principal elemento que tem determinado esse contexto benigno, né, para os emergentes. Nesse sentido, a decisão de hoje do Fed de cortar em 25 e no seu conjunto de projeções sinalizar que pode fazer mais 2 cortes ainda esse ano, eu acho que, de um modo geral, isso tende a sustentar esse bom momento, o que aqui no nosso caso, o caso brasileiro, tenderia eventualmente a fazer com que o real se valorizasse adicionalmente. E aí, nesse sentido, uma valorização adicional do real poderia vir a abrir algum tipo de espaço para uma flexibilização por parte do nosso Banco Central do ponto de vista teórico, tá? Eu acho que, na prática, o que o Copom vai observar mesmo, que ele está observando hoje, são as condições internas, sobretudo no que se refere à dinâmica da atividade e como que isso afeta a inflação local. E aí, nesse sentido, eu acho que a decisão do Copom de hoje, ela foi na direção de apontar que há surpresa. Não é surpresa, o cenário está moderando em termos de crescimento na linha do que o Banco Central espera, mas o mercado de trabalho ele vem apresentando um dinamismo maior do que estava antecipado. E aí, isso é fonte de pressão inflacionária, tá? Então, nesse sentido, eu entendo o link do ambiente internacional com o ambiente local, mas na nossa cabeça, ainda que o Fed de fato cumpra o que ele, entre aspas, sinalizou, né, ou prometeu, eu acho que o que vai determinar mesmo a flexibilização local são as condições aqui internas, e nesse sentido, o Banco do Brasil hoje projeta o corte a partir de março. A gente está bem confortável com essa
com essa projeção atual, sobretudo depois da decisão de hoje. Isso não quer dizer que 2026 será um ano onde a taxa de juros vai atrapalhar tudo, eu acho que não. Sobretudo porque, como eu falei, né, a decisão de hoje é uma decisão que o Copom, eu acho que ganha credibilidade de mostrar-se bastante comprometido em entregar de fato uma meta de 3%. Eu acho que no aspecto geral isso é uma boa notícia. A atividade ela vai desacelerar de fato, mas é algo necessário para que a inflação efetivamente convirja à meta de 3%. E ao longo de 2026, com o processo de flexibilização ganhando corpo, né, o final ali do segundo semestre, 2027, eu acho que já vai ser um período bem mais favorável para o crescimento, em meio a um contexto global relativamente positivo. Tá? Então é dessa forma que eu tento equilibrar aí essas duas decisões em termos de cenário. Não, perfeito. A gente precisa sempre reforçar essa questão da confiança, do pragmatismo da autoridade monetária. Exato. Os investidores, sobretudo os institucionais, do exterior, eles vão investir o recurso onde eles acreditam que há um pragmatismo da autoridade monetária para perseguir aqueles objetivos declarados, né? Sim. E os números estão convergindo, então vamos esperar por boas notícias. Carlos, eu quero fazer um olhar agora numa outra direção. Renda variável faz sentido num contexto de Selic a 15%? Aqui no Brasil a gente vem percebendo aí alguns movimentos muito interessantes da Bolsa. Como é que o nosso time de estrategistas de alocação avaliou esse momento? O que você tem para dizer para quem está pensando em entrar na renda variável agora? Essa pergunta é importante, André, porque a gente, quando fez a leitura do cenário para setembro, né, o time de estrategistas aqui do banco, a gente verificou realmente que era uma oportunidade de mercado. Né? Acho que o crescimento da renda variável no Brasil estava sinalizando esse potencial de crescimento, e que a gente vê agora, nesses primeiros 15 dias, né, o movimento crescente da Bolsa, está sendo acertada a nossa estratégia de aumentar a exposição em renda variável, mas é lógico que a gente precisa ter muita moderação na hora de aplicar. O cliente tem que estudar bem aonde que ele vai investir. Então a gente deve fazer uma revisão agora em outubro sobre o que a gente pode colocar para o nosso cliente para ter uma oportunidade ainda maior em outubro. Tá? Então hoje a estratégia colocada em setembro tem sido muito assertiva e tem dado bastante resultado para os nossos clientes. Não, perfeito. A Bolsa renovou as máximas históricas aí, acho que 3 ou 4 oportunidades até aqui, e fica sempre aquela análise. O contexto de investimentos ele é muito dinâmico. Então, lá no começo do mês, em setembro, acertadamente se capturou a oportunidade de ganho. Quem está bem informado, quem acompanha as nossas análises ali no Investalk, capturou esse movimento, e agora, nos próximos 15 dias, a gente está monitorando o que está acontecendo e vai fazer uma avaliação para a carteira de outubro, se é o caso de permanecer acreditando na renda variável, ou se é o caso da gente entrar ali com um passo de espera, como se diz, né? E, claro, reforçar que quanto mais dinâmico o mercado, acho que tanto você quanto o Rebelo trouxeram aqui, que muitas informações afetam a dinâmica de tomada de decisão dos investimentos, é fundamental você se informar bem e ter com quem contar neste momento. Então, eu reforço para que você acesse os materiais do Investalk, todo o nosso time de macroeconomia, nosso time do BBBI com as carteiras temáticas, e também o nosso time de estratégia de alocação ali com as carteiras completas e já distribuídos ali os percentuais entre as classes de ativos. Todos esses materiais estão lá disponíveis para que você, primeiro, entenda qual é o seu perfil, qual é o seu apetite a risco, qual é o seu horizonte de investimentos, e consiga tomar as decisões bem embasado, né? Não adianta você perseguir uma boa rentabilidade a custo da sua tranquilidade. É importante que as decisões sejam tomadas amparadas em boas referências técnicas, e é isso que a gente oferece aqui. Mas, pessoal, acho que para hoje o recado que a gente tinha era esse. Eu agradeço mais uma vez aqui a presença do Marcelo Rebelo, em nome de todo o time de macroeconomistas, e também do Carlos Ernesto Rodrigues. Foi muito bom falar com vocês, pessoal. Prazer e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Você já sabe, se tem Copom, tem Investalk descomplicando a sua vida e os seus investimentos. Um abraço e até a próxima.